Tudo bem com você? Que Deus abençoe a tua vida. Eu sou o pastor Luciano Escala, pastor da comunidade evangélica Vale de Bênção e também o pastor responsável pelo seminário teológico Vale de Bênção. Nesse nosso encontro de hoje nós falaremos sobre a Epístola Universal de Tiago. É um dos meus textos preferidos, ao meu ver, é um dos textos que mais apresenta o que de fato é uma vida prática cristã, e é justamente sobre esse conteúdo que nós falaremos nesse encontro de hoje. Bom, vale a pena lembrar que aqui não é um estudo aprofundado. Aqui nós apresentaremos uma breve introdução e alguns aspectos teológicos contidos nesta carta. Sendo assim, vale a pena você continuar estudando e pesquisando acerca do tema, tá certo? Vamos lá. Do que nós falaremos hoje, por que se chama Epístola Universal de Tiago? Antes de nós falarmos do porquê se chama assim, quem foi esse Tiago? Nós sabemos que esse Tiago aqui, a autoria desta carta é atribuída ao Tiago, irmão de Jesus, aquele que se converteu após a ressurreição de Jesus Cristo, que foi um dos líderes da igreja de Jerusalém e depois foi martirizado. Então possivelmente é esse Tiago que nós estamos falando. E por que esta epístola se chama Epístola Universal? Diferente das cartas de Paulo, Tiago escreve para todos os cristãos. Aqui nós entendemos no versículo 1, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus, as 12 tribos que andam dispersas. Saúde. Por que ele fala assim? Possivelmente ele está escrevendo para os judeus convertidos da época, aproximadamente ali 42, 45 depois de Cristo, quando esses judeus estavam sofrendo uma grande perseguição em Jerusalém e eles então se dispersaram por toda aquela região da Palestina. Então Tiago está dizendo para eles, escrevendo esta carta para eles. Uma carta que fala não apenas desta vida prática, mas é uma carta que fala acerca da motivação, do continuar apesar das perseguições. Tá bom? Então o autor seria esse Tiago. Esse Tiago, possivelmente, ele é o autor desta carta. O período já passei para vocês, entre 42, alguns falam 42, 45 depois de Cristo. Por que eles falam isso? Porque aparece aqui o termo sinagoga. E esse termo sinagoga que aparece no capítulo 2, esse termo grego, é justamente um termo utilizado naquela época. Então, certamente é desse período. E as questões que Tiago vai trabalhar aqui são questões que elas estavam à tona justamente nesse período histórico. Acerca dos destinatários, nós podemos dizer que ele estava escrevendo para esses judeus que estavam se convertendo, os novos convertidos judeus dessa época, ou outros também vão dizer que quando ele fala acerca desse Israel aqui, dessas 12 tribos, ele está tratando de um Israel espiritual, Ou seja, todas as etnias, as culturas, todos aqueles de outras religiões que estavam se convertendo a Cristo. Eu particularmente acredito que ele estava de fato escrevendo aos judeus que estavam ali se convertendo, os novos convertidos daquela época. Isso é ao meu ver, tá bom? Bom, esse texto que eu li para vocês, ou melhor, esta carta que eu estou explicando para vocês, esses 5 capítulos, por um momento na história, a sua canonicidade, ela foi questionada, pelo incrível que pareça. Apesar de ser um texto que cita Jesus Cristo, cita pouco, É uma das cartas, é a carta que menos cita no Novo Testamento, aparece 2 vezes só. O teor dela é muito próximo ao Sermão da Montanha. Aquilo que Jesus ensina no Sermão da Montanha está totalmente dissolvido aqui dentro. Então, questionar a canonicidade desse texto chega até a ser incoerente, porque o Sermão da Montanha está aqui dentro. Alguns vão falar que isso aqui é o livro de Provérbios do Novo Testamento. É o livro de Amós, porque Amós fala de uma justiça social. É o que o Tiago apresenta aqui. Então, a canonicidade desse texto ela está muito evidente. Apesar de que alguns, dentro da história,
E alguns nomes pesados, por exemplo, o nome de Lutero, chegou a questionar esta carta. Por que Lutero questiona esta carta, né? Porque ele chegou a questionar Martinho Lutero, que foi um dos pais da Reforma Protestante. Justamente porque se lê Tiago na perspectiva de Paulo, e parece que acontece uma contradição. E na verdade não é isso. O que alguns questionam é que Paulo, ao falar da salvação, Paulo lá em Romanos capítulo 4 deixa muito claro que ninguém é salvo pelas obras. Isso é a base do sola fides, né? Que é um dos pilares da reforma. Só que Tiago, quando ele fala acerca, no capítulo 2, da fé e das obras, Tiago não está falando para gentios, Tiago está falando para judeus. E aqui tem uma diferença gigantesca. Fé para os judeus, a ideia de fé é diferente da ideia de fé daquela que Paulo está dizendo para os gentios. Totalmente diferente. E a ideia de obra, quando Paulo refuta a ideia que ninguém é salvo pelas obras, que obras que Paulo está se referindo? Ele está se referindo às obras da lei, à prática do judaísmo. Tiago, quando ele fala de obras aqui, ele está falando das obras da caridade, que é a prática do amor. Então são dois universos diferentes. A cabeça que Tiago está apresentando aqui é uma cabeça para judeu, e Paulo está falando para gentios. São dois universos diferentes, tá certo? Então a canonicidade desse texto ela foi controversa no começo, mas depois se entendeu perfeitamente que esse texto de Tiago, ele é um texto canônico, né? E de fato deve estar na Bíblia. Acerca do conteúdo, é um dos textos judaicos mais marcantes do Novo Testamento, né? E justamente pela ênfase que é dada ao comportamento piedoso, à prática cristã, a preocupação social, e é por isso que eu fiz uma relação com o texto de Amós e também com o texto do Sermão da Montanha, que mostra essa prática piedosa na essência, tá bom? As suas características, quais são? Os cristãos judeus a quem Tiago se dirige enfrentavam problemas pessoais e outros maiores em suas congregações devido à religiosidade e à hipocrisia de alguns entre eles. O que é hipocrisia? É a fala sendo incoerente com a prática. Tiago está dizendo que a fala, o sermão, a pregação, ela deve caminhar com a prática. Dentro desse contexto passavam por grandes provações e tentações, e é por isso que ele vai no capítulo 1 a fazer uma espécie de motivação para esses cristãos que estavam sem dúvida correndo riscos, né? A principal dificuldade da igreja era que muitos cristãos judeus, eles não viviam de acordo com a profissão de fé em Jesus Cristo. Além disso, a língua, né, o idioma também causava problemas seríssimos naquela época, a ponto de gerar conflitos e divisões dentro da congregação. Tiago também vai apresentar um aspecto que eu acho muito importante, que é a mentalidade mundana. E ele vai falar, né, dessa mentalidade mundana e a necessidade da renovação da mente. E eu acho isso interessante quando ele coloca essa ideia da renovação da mente, porque aqui ele vai apresentar a ideia da imaturidade espiritual. É um pouco sobre isso que nós vamos falar agora. Quando ele está falando sobre essa imaturidade espiritual, ele fala da necessidade do cristão ser maduro. E quando ele fala maduro, Tiago chega ao ponto de usar a expressão, capítulo 3, versículo 2, que nós devemos ser um varão perfeito. E quando ele fala do varão perfeito, algumas pessoas vão colocar que esse varão perfeito é aquele que não peca, quando na verdade Tiago está dizendo que esse varão perfeito ele é maduro e equilibrado. E o que seria o maduro e o equilibrado na concepção de Tiago? Ele vai falar que esse
ele é paciente no meio das provações. Capítulo 1 você vê Tiago dando esse ensinamento. Ele tem a paciência, segundo ele coloca aqui nesta carta, e ele coloca essa paciência como semi, né, da vida cristã próspera, aquilo que é ideal para o cristão. Ele pratica a verdade, capítulo 2. Ele controla a sua língua, capítulo 3. Ele é pacificador, ele não comete contendas, capítulo 4. E no meio dos problemas, no meio das adversidades, ele tem uma postura de oração. Então isso que eu estou apresentando é o que o Tiago entendia sobre o maduro espiritual. Ele aconselha esses cristãos judeus a possuírem essa maturidade espiritual e auxiliarem, servirem de auxílio para aqueles que são os mais fracos da fé. Então isso, na concepção do Tiago, é a verdadeira prática do Evangelho de Jesus Cristo, tá bom? É o que ele vai apresentar aqui pra gente, isso aqui de forma muito prática. Capítulo 5 ele fala sobre também a unção dos enfermos, que para a Igreja Católica Romana entra como um sacramento, né? A unção dos enfermos, que deve se chamar o ancião da igreja, ou o presbítero, né? O bispo da igreja, para que faça esta unção. Fala sobre a questão, né, de confessar suas culpas, os seus pecados. É bem interessante essa epístola, vale a pena você ler depois com calma, porque você vai aprender bastante, tá certo? E sem dúvida, o fator mais denso fica na questão do capítulo 2, né? Na questão da fé e das obras. Lutero teve dificuldade para compreender isso, a tal ponto que Lutero vai chamar esta epístola de palha, né? Ele tem dificuldade para compreender isso. Só que na verdade Tiago ele coloca de uma forma muito clara que quando ele fala da obra, ele está dizendo que eu não faço a obra porque eu sou salvo. Ou melhor dizendo, eu não faço a obra para ser salvo. Ao contrário, né? Eu faço a obra, eu pratico bem porque eu sou salvo. Porque eu tenho a convicção da salvação. Eu não faço as obras porque eu quero ser salvo. Não é isso. Mas pelo fato de eu ser salvo, pelo fato de eu ter a presença do Espírito Santo de Deus dentro de mim, eu pratico as boas obras. Percebe que muda totalmente a ideia. Tá bom? Tiago, então, com essa epístola, o ensinamento vai retratar a fé como uma força transformadora que molda o cristão à imagem de Cristo. Isso é lindo. A mudança exteriorizada através de um viver santo, justo e reto. Tiago 1, versículo 4. Por conseguinte, não há contradição com a teologia chamada teologia paulina, mas ela é um complemento, porque Paulo, quando ele coloca a questão da fé e das obras, Paulo está falando o primeiro estágio da vida cristã, o primeiro encontro com Cristo, a redenção. Quando Tiago, na verdade, ele já está falando do segundo estágio da vida cristã. E qual que é o segundo estágio? É a prática, é o dar o fruto da redenção na vida do remido. Olha que bonito isso. Tiago está falando sobre a demonstração que eu fui transformado pelo Espírito Santo. Então a fé que Tiago está colocando aqui é esta fé que nos transforma à imagem de Jesus Cristo. Eu sou apaixonado por isso. Essa carta ela me ensina muito. É um dos textos que eu mais uso na minha vida cristã e procuro ensinar aqui na igreja onde sou pastor. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, de se inscrever no nosso canal no YouTube, Comunidade Evangélica Vale de Bênção. Procure aí, Pastor Luciano Scala. Acione aí as notificações, assim que eu postar alguma novidade, você recebe em primeira mão. Beijo no coração, até o próximo encontro. Valeu!